Eu lembro que a primeira vez na minha vida que eu senti necessidade de ganhar dinheiro, antes desse momento eu nunca pensei em ganhar dinheiro. Eu era de uma família de classe média baixa, morava na periferia do Rio de Janeiro, no bairro Jabur. Dentro desse cenário, apesar de ser uma pessoa de classe média baixa, eu fui um adolescente que tinha mãe, tinha pai, tinha apoio familiar, não tinha grandes aspirações. Então não precisava de dinheiro. A primeira vez que eu lembro, que eu pensei, cara, eu preciso de dinheiro, foi quando eu me apaixonei por uma mulher. Eu não ia ficar pedindo dinheiro do meu pai, tinha recém sido expulso da escola, não é? Então eu tava meio sem moral em casa, você imagina? Eu pedi dinheiro pro meu pai pra namorar, e aí o que acontece? Eu cheguei à seguinte conclusão, cara, preciso ganhar dinheiro. Aí comecei a vender relógio, pedi um relógio, vendi. Aí peguei o dinheiro, comprei outro relógio, aí comecei a vender relógio. Assim, informalmente pros meus amigos, pros vizinhos, para amigos da escola. E aí comecei a ter dinheiro. Não um dinheirão, né? Mas comecei a ter alguma grana. Formal, né? Inclusive é o seguinte, minha venda de relógio prosperou, cara. Comecei minha carreira internacional já aí. Dessa necessidade minha de ganhar dinheiro, eu peguei, cara, nunca participei de uma entrevista de emprego. Não sei como é que é isso. O que eu fiz? Bom, deixa eu arrumar um emprego aqui. Só pra ver, só pra ter uma experiência, um bico. Aí cheguei lá, na porta da empresa tinha uma fila rodando o quarteirão. Cheguei lá 8 da manhã, fui atendido meio-dia. Aí a pessoa me colocou, olha, por que você quer ser um executivo? E olha, sinceramente, eu nunca pensei em ser executivo, não. Na verdade, minha faculdade começa em agosto. Eu queria vir aqui só pra ter uma experiência, ver como é que é e tal. Ah, tá bom. Bom, conclusão, cara, ali era um treinamento de vendas. E eu comecei a vender curso de inglês. Era um curso de inglês no centro do Rio e eu comecei a vender curso de inglês. E nessa de vender curso de inglês, eu adorei vender. Falei, cara, isso é mais fácil que vender relógio. Eu não sabia falar inglês nessa ocasião, mas eu só vendi o curso. E eu trabalhava ali no aeroporto Santos Dumont, do telefone público. Aquele orelhão que a gente chamava na época. Você tinha um time de vendas de 10 pessoas, você não tinha 10 linhas telefônicas, um para cada vendedor. Vendedor ia para telefone público. Então eu trabalhava do orelhão de telefone público. De ficha telefônica. Não era nem cartãozinho, era ficha telefônica. Cartãozinho foi um grande avanço. A ficha telefônica você carregava no bolso, pesava no bolso. Agora você imagina você passar o dia inteiro trabalhando num telefone público, com gente querendo ligar. Meu macete era o seguinte, eu pegava uma pilha de ficha, botava um monte de pilha em cima, quando o cara chegava, via minhas pilhas de ficha, já o cara vazava. Já procurava o telefone. Ok. Bom, aí eu trabalhei ali, nos 3 primeiros meses, já fui super bem, vendi pra caramba, tive boa performance de venda, fui promovido. Então, quando chegou o dia de iniciar minha faculdade, eu pensei, cara, já tô ganhando mais do que quando eu me formar. E aí eu tranquei minha faculdade. E eu queria casar com a Luciana, estava apaixonado. O ser humano é movido por paixão. Diversos tipos de paixão. Eu descobri outras paixões na minha vida depois disso. Como, por exemplo, a paixão de empreender, construir um negócio. É uma paixão. Então, sem a paixão, tu vai até a página 5, cara. Tu até consegue profissionalmente, mas da página 6 em diante tu não consegue mais. Porque a quantidade de dificuldade, de encheção de saco que vem depois, não compensa. Claro. Na tua cabeça, não compensa. Com a paixão, tu pensa, compensa. Eu vou pra próxima. Eu tenho paixão pela construção. E quanto mais significado tem a construção, para mim faz mais sentido. Vou te dar um exemplo. Quem fala inglês tem acesso a oportunidades de empregos que pagam até 62% mais. O produto nosso da WhatsApp ensina inglês. Eu tenho, por exemplo, não só a paixão da construção da marca, da construção das escolas, da construção da rede, da construção dos canais de vendas, mas eu tenho também a sensação de que esse produto está fazendo um bem para as pessoas. Claro. Então essa coisa de que o meu produto pode ajudar a pessoa, pode fazer o bem, isso ajuda a fechar a conta. Agora, a paixão pela construção aconteceu no clube de futebol dos Estados Unidos. A ideia de pegar um país em que praticamente o futebol estava inexplorado e a gente construir um estádio e a gente fazer uma história no futebol era uma coisa que também me motivava. Do contrário, tu não consegue, porque tem encheção de saco, tem traição, você tem puxada de tapete, você tem de tudo. O que acontece? Quando tu monta a tua própria empresa, tu tá menos suscetível a uma puxada de tapete. Menos, a não ser que seja por um sócio. Então tive alguns episódios desagradáveis com sócios minoritários em que a gente foi lá e resolveu. Teve um momento que eu percebi assim, cara, daqui a um ano eu tô rico. Aconteceu esse momento. Mas antes, o que eu queria era a minha independência financeira para poder me casar com a Luciana. E isso me impulsionou de um jeito, cara. Cara, eu morava no Jabu. Do Jabu até o centro do Rio, onde eu trabalhava, dava 2 horas de ônibus, cara. Você imagina tu aguentar 2 horas de ônibus para ir e 2 horas para voltar? E não é 2 horas de ônibus qualquer, não. É um ônibus lotado de gente, com um cara na tua frente, com outro cara com sovaco na tua cara, outro cara se esfregando na tua bunda. Você entendeu?
Cara, 2 horas tensas. 2 horas tensas, cara. Aí no ônibus você tinha assalto, assédio de mulher, briga, você tinha... Cara, era uma aventura. Cada viagem, que a gente chamava de viagem, era uma aventura. Cada viagem. Aí chamava de viagem. Por 2 horas, entendeu? E quando não era de ônibus, era de trem. Aí eu tinha que atravessar a favela Cavalo de Aço, andando, até a estação de trem de Senador Camará, para pegar o trem que vinha de Santa Cruz, lotado, até a Central do Brasil. Então, assim, a exclusão geográfica que eu chamo, né? É o cara que mora a 2 horas do trabalho. Então, por exemplo, eu chegava lá 8 horas da manhã para minha primeira reunião, eu tinha um amigo chamado Antônio, que morava no Leblon. Ele acordava às 7 horas da manhã, tomava café da manhã, suquinho de laranja, bonitinho, sentado na casa dele. Quando dava 8 horas da manhã, ele estava perfumadinho, chegava e sentava, olhava para mim e falava, bom dia, Flávio. A gente participava da mesma reunião. Eu tinha chegado em casa meia-noite, tá? Acordava às 5 horas da manhã, escuro ainda, saía meio que tonto, engolia ali qualquer coisa rápida, porque 5h45 eu saía da minha casa, ainda escuro no inverno, no Rio de Janeiro. Caminhava até o ponto do ônibus para pegar um ônibus às 6 horas da manhã. Entrava no ônibus lotado, você chegava todo amassado, suado, imagina no Rio de Janeiro, calor já de manhã, 30 graus às 6 horas da manhã, 35 graus às 7h40 da manhã. Você já ali suado, com um malandro suado do teu lado, e aí você olhando pro relógio, indo correndo para chegar lá, sentava 8 horas da manhã, já todo amassado, aí virava pro lado, bom dia, Antônio. Então, o que acontece? Tava lá o Antônio e o Flávio. Cara, a gente não partia do mesmo lugar. E aí, como é que era, por exemplo, ele que estava bonitão, combinando, gravatinha, combinando. Eu tinha uma gravata, 2 camisas, uma branca e uma rosa. Eu intercalava para não repetir roupa de forma alguma. Uma branca, uma rosa, uma branca, uma rosa. Uma única calça e um sapato. Sendo que no pé direito tinha um furo. E era um sapato meio... Sabe aquele sapato que tem negócio de ar? E aí, então, tinha um furo. Então, eu andava assim... Plec, Fazia um... Plec, empurrava o ar para fora do sapato. Empurrava o ar para fora do sapato. Essa é a minha realidade. Então eu tinha que tirar essa diferença. Eu queria casar, queria ser independente. E aí a proposta de trabalho dizia assim, ó, você bate meta, tu é promovido. Você bate essa tal meta, então você tinha um plano de meta. Eu falei, cara, eu vou bater. Nem que eu vire noite, nem que eu trabalhe igual um cavalo aqui, entendeu? Eu tenho na minha casa até hoje várias cartinhas que eu ia dentro do ônibus. Não tinha celular, cara. Não tinha assim, oi amor, tudo bem? Como tá você? Não existia isso. Tá. Então era cartinha. Garrancho ali com o ônibus balançando, escrevendo cartinha pra Luciana dentro do ônibus. E aí o que acontece? 2 anos depois eu me casei com ela. Sovaco aqui. Isso. E cartinha você, ali. Cartinha ali. Cartinha ali. Eu só escrevia quando eu conseguia sentar. Entendi. Era uma loteria, né? Eu acho que na vida a gente decide aquilo que a gente quer, mas em alguns casos é muito importante a gente decidir o que a gente não quer também. Sabe, o basta. É importante a gente ter aquele momento do basta.